Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Laermison Couto e estamos em mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical em Casa. Hoje estaremos estudando a lição de número 3 com o tema Eleição e Predestinação. Então nós vamos fazer uma análise desses dois termos, uma análise bíblica sobre esses dois termos que é apresentado, que é a eleição e a predestinação. Esses dois termos, eles se apresentam na Bíblia e é muito importante para nós termos uma compreensão a respeito da doutrina da salvação, tá certo? Então espero que você já tenha lido a revista, se não leu, leia, lhe aconselho a ler, para nós termos uma compreensão melhor sobre o assunto, tá certo? E nós vamos aqui procurar fazer um resumo geral para você de um assunto, não vamos estar tocando em pormenores, e sim ter uma visão completa, incentivando você a ler a revista toda, e você vai enxergar todas essas lacunas, né, que nós vamos deixar, que são os detalhes, mas nós vamos procurar esclarecer de forma sucinta esse assunto sobre eleição e predestinação. Mas nós queremos começar sobre a eleição. Ela é bíblica, está na Bíblia e cremos. Se está na Bíblia, nós cremos na eleição. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse termo, eleição. Tá certo? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, se não tiver revista em mãos, em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim: como também nos elegeu, olha a palavra eleição aparecendo, nele quem? Em Cristo. Ele está falando de Cristo. Como também nos elegeu em Cristo, nele, antes da fundação do mundo. Quer dizer, essa eleição se deu lá na eternidade, antes de começar ainda o início de todas as coisas. E continua o versículo que diz: para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o versículo 4 do capítulo 1 da carta aos Efésios, ele já dá três aspectos desse termo sobre a eleição. A eleição, o versículo 4, ele já abre dizendo que a eleição, ela é cristocêntrica, que diz a Bíblia, elegeu nele, fomos eleitos nele, em Cristo. Aceitando a Cristo, de Cristo tudo começa. A eleição começa em Cristo. Por isso chamamos de eleição cristocêntrica. Se deu na eternidade e tem uma finalidade. Os eleitos, eles são chamados para um propósito. E o versículo 4 diz: santos e irrepreensíveis. Se os eleitos são chamados para ser santos e irrepreensíveis, não existe uma eleição à parte de Cristo. A eleição, ela se dá em Cristo para ser santo e irrepreensível. Isso quer dizer que todos os eleitos, eles são ou buscam a santificação num alto padrão. Quando fala santos e irrepreensíveis, a palavra santo é separado do pecado, irrepreensão é sem culpa. Então é um alto padrão de santificação que é cobrado da parte de Deus para os eleitos. Por isso, não existe eleição fora de Cristo. Se a eleição ela se dá em Cristo, isso se dá em Cristo mediante a fé. Nós temos entrada. Quando nós cremos no Senhor, nos arrependemos e cremos no Senhor, nós temos entrada, passamos a fazer parte da Igreja de Cristo, que a Igreja de Cristo é o projeto revelado
É o projeto que estava oculto aos santos, como diz a Bíblia, né? O mistério oculto aos santos era a igreja. E essa eleição, ela se deu não por méritos. Deus, ele tem uma visão futura do que iria acontecer, do que viria. Deus, ele conhece o passado, o presente, esse momento, e conhece o futuro. Todos os caminhos que eu decidi tomar, né, os caminhos são vários, e a decisão que eu tomar, ele conhece o final. Ele já sabe, numa visão de Deus, ele já sabe de todas as coisas. Só que ele não intervém. Ele deixa que nós tomamos as decisões. Ele apresenta o que ele quer. Ele apresenta o projeto. Então a eleição para a salvação, ela se deu lá na eternidade. Então a questão da igreja não foi algo que surgiu de repente. Adão pecou, meu Deus, Adão pecou e agora não surpreende. Eu disse outra vez que nada surpreende a Deus, tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Se eu errar, cometer alguma transgressão, Deus, ele sabe, ele não é surpreendido. Deus não vai matar a gente porque a gente errou agora, não. O que ele quer é que nós venhamos ao arrependimento para obter o perdão, mas tem que haver arrependimento primeiro. E nem para o lado positivo que eu digo é querer se apresentar diante de Deus de uma forma exuberante, de uma forma que venha surpreender os homens. Mas a Deus não é surpresa, porque ele conhece todas as coisas. E o próprio apóstolo Pedro, ele escreve na sua carta, a primeira carta que ele escreve, no capítulo 1, versículo 12, ele já diz que essa eleição se deu segundo a presciência de Deus Pai. Então, a eleição, os eleitos são segundo, ela se deu. Segundo a sua soberania? Não. A eleição se deu segundo a presciência, o futuro. Isso quer dizer o seguinte, que Deus ele tem a visão da igreja lá na frente, em Cristo, né? A igreja surge em Cristo, ali nasce essa comunidade, eu posso dizer, a igreja nasceu, que ela não tem limite territorial nem geográfico, ela está aberta para todos, e Deus escolhe a igreja para salvação, para a salvação. Então, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então, Deus, ele elege a igreja para a salvação, e essa salvação é oferecida não para um grupo, e sim para todos. A Bíblia que diz, em João capítulo 3, versículo 16, que é conhecido o texto áureo da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê, todos aqueles que nele crê, tenham o que? A vida eterna. Primeira carta escrita a Timóteo, capítulo 12, 4 ao 6, Paulo revela a Timóteo dizendo: o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Então, a eleição para a salvação é para todos. Se é para todos, dá entrada pela fé em Cristo, como diz em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que diz que pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Chegaremos lá, pela graça. Aí diz, mediante a fé. A fé, ela é entrada, ela dá abertura. A fé seria a confiança no projeto elaborado e executado por Deus
e oferecido para os homens. Cabe a nós acreditarmos nesse projeto. Se eu acredito, o Senhor nos recebe, nós temos entrada como igreja, agora em Cristo, Deus nos elege para a salvação. Então a eleição, ela é o quê? Cristocêntrica, ela se inicia em Cristo Jesus. Essa eleição, ela tem um propósito, uma finalidade, quer dizer, nós conhecemos os eleitos de Deus, porque o versículo 4, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz na parte final do versículo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, santo e irrepreensíveis. Então, os eleitos eles são eleitos para santos, que significa separado do pecado, e irrepreensíveis, sem culpa. Isso aqui está falando de um padrão de santificação alta, uma cobrança alta na santificação. Quer dizer que os eleitos por Deus, eles têm um padrão de santidade. E esse padrão de santidade não se dá por mérito. O que eu venho a fazer para ser santo, irrepreensível, não vou conseguir. Ela se dá em Cristo. O Espírito Santo de Deus é que nos ajuda, que é o que nós chamamos de santificação. Então, os eleitos, eles são santificados e seguem um padrão de santificação, um processo de santificação executado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que a eleição bíblica, ela se dá em Cristo Jesus. Ela se inicia em Cristo. A igreja, Deus escolhe a igreja para salvação. Tá certo? Então, diz o ponto 4 da revista, a nova vida dos eleitos. Olha, os eleitos, quando Paulo escreve aos Efésios, dizendo que fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, a revista diz aqui, o tema é apresentado como exortação contra a velha conduta. Então não existe eleição fora de Cristo. É uma exortação e sim em Cristo, porque é um convite para ser santo e irrepreensível diante de Deus. Então isso seria o quê? Uma exortação, como diz, contra a velha conduta, que fala da mentira, do furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severa advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Então, os eleitos, eles são exortados a abandonarem a velha vida e buscarem uma santidade em Deus. Quer dizer, uma renúncia, uma purificação do velho homem, né? Como diz a Bíblia, o velho homem, a velha conduta, os maus hábitos ser deixado para trás. Então, essa seria a nova vida dos eleitos, uma vida em Cristo. Diz aqui, não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Então, os eleitos, eles têm um novo estilo de vida. E para ter esse novo estilo de vida que a Bíblia apresenta aos eleitos, necessário que o Espírito Santo auxiliando esse escolhido. Por isso que
fora de Cristo não existe eleição, porque é necessário o auxílio do Espírito Santo, e nós só recebemos o Espírito Santo depois que reconhecemos nossos erros, aceitamos a Cristo como Senhor, e aí sim Ele nos perdoa nossos pecados. Então o Espírito Santo vem até nós e diz a Bíblia, e faz morada em nós. É Ele que vai nos auxiliar nesse novo estilo de vida. Então a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Então a eleição, ela é uma iniciativa do próprio Deus e não méritos nossos, tá certo? Então nós vamos para o ponto número 2, que é o segundo termo que a lição apresenta, que é a predestinação para filhos de adoção. Então, o ponto 1 fala a predestinação, o ponto 2, filhos por adoção, o ponto 3, os privilégios da adoção. Então, a predestinação, ponto 1, já mostra em si a palavra predestinação, que quer dizer determinar antes. Quer dizer, foi determinado antes o destino dos eleitos. Quer dizer, foi lá na eternidade. Quer dizer, o destino dos eleitos foi projetado lá na eternidade por causa da presciência de Deus, a visão futura do próprio Deus. Ele enxerga a igreja e elege o destino dos eleitos, na eternidade. Eu quero ler um que diz aqui sobre diz assim: a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então a predestinação, ela abrange o quê? O que acontecerá aos escolhidos, aonde eles chegarão. Quer dizer, esse destino para os eleitos já foi preparado, já foi elaborado lá na eternidade, antes da fundação do mundo, por causa da presciência de Deus, a visão futura de Deus. Ele vê a igreja, elege a igreja e já determina o ponto final da igreja. Isso seria predestinar os eleitos em Cristo. Tá certo? O ponto 2, que o apóstolo Paulo lhe apresenta como filhos por adoção, ele mostra o seguinte, que nós fomos o quê? Adotados pelo Pai. Ele chama de filhos de adoção. Quer dizer que nós somos o quê? Inseridos. Adotado é que não é legítimo. Nós fomos o quê? Inseridos por uma adoção. Quer dizer, não é um filho legítimo, mas tu se torna, tu passa a fazer parte da família. Tu é chamado de filho. E se tu é adotado como filho, diz aqui que o apóstolo enfatiza, quando ele fala da adoção, ele está enfatizando que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele adota os eleitos, ele chama de filho.
mas não é filho legítimo. Deus, ele se agrada, é o amor dele foi que moveu para nos adotar, como diz a Bíblia, que foi o amor dele que age na adoção. Ele olha para os eleitos e diz: eu vou adotar esse povo, eu vou adotar como filho meu. Então o privilégio de ser adotado como filho é que tudo que é do pai passa a ser o quê? Do filho. O processo da adoção a gente conhece, né? No termo de lei, que quando acontece esse processo de adoção, a criança, vamos dizer, a pessoa que está sendo adotada pelo casal, ele passa a ter os nomes e os bens de quem o adota. Ele adquire o nome, e se quiser até mudar o nome, ele pode mudar também, acrescentar o nome, o sobrenome da família que o está adotando. Quer dizer, que ele passa a ter o que? Recebe o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Aí diz que essa ação da adoção que Deus faz com os eleitos, chamando de filho, diz aqui que igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem. Olha o que é destinado aos filhos de adoção, que é a igreja, que foi escolhida, a igreja foi escolhida, e olha o que recebe, né? Diz aqui as bênçãos espirituais que recebemos como igreja e como filhos adotados. Nós passamos aqui, diz aqui, as bênçãos de um novo nome, um novo caráter, né? Um novo estilo de vida, e passa a nova imagem de Cristo. Nós passamos ao que? A refletir Cristo em nossas vidas, através de nossas ações. Todas as áreas de nossa vida, Cristo começa a aparecer, né? De forma, aos poucos, nós vamos refletindo a Cristo. Nós passamos a ser a semelhança do Pai, porque Ele nos adota como filho. O filho se parece com o pai. Como somos adotados, esse processo de adoção, num âmbito espiritual, nós vamos começar a receber, como diz, a imagem, o reflexo. Nós vamos começar a se assemelhar, né, a transmitir Cristo em nossas vidas. E tem a bênção também maior, é que agora nós podemos chamar de Deus como nosso Pai. Olha esse privilégio. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus destina para os eleitos, para a igreja. Ele passa a receber a imagem, né? Ele vai começar a refletir a Cristo na vida dele. O caráter dele vai começar a mudar, e já está destinado isso aos eleitos, aos que creem em Cristo. E nós passamos a chamar de Deus Pai. Ele se torna o nosso Pai, como diz em Romanos, que clamamos Abba, Pai. Em Gálatas 4:6 também mostra o direito de clamar Abba, Pai. Esse Abba, Pai que chamamos de Deus como Pai. Nós somos filhos e passamos a ser o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Recebemos que das promessas a Abraão, nós somos incluídos, e da vida eterna. Então tudo isso nós recebemos por essa adoção, pelo o amor de Deus. Deus foi movido pelo amor de olhar para os eleitos e o adotar.
olha, agora eu vou adotar vocês como filho. Antes, vocês não eram filhos. Antes vocês eram que separados, afastados. Antes vocês estavam distantes. Vocês não conheciam. Eu não era, como Deus falando, eu não era pai de vocês. Vocês eram criaturas. Mas no momento que vocês são escolhidos, vocês passam a ser igreja do Senhor, a igreja eleita para a salvação, o Senhor o adota, Deus Pai adota como filho. Então é a adoção. Então agora você vai ser adotado. E não foi escolhido antes de você conhecer a Cristo. Não. Você conhece a Cristo e por você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, você é recebido como filho por adoção. Então agora você é recebido como filho de Deus. E nisso vai refletir todas as bênçãos sobre os filhos, sobre a igreja que se tornou filhos de Deus, que foram todas essas que nós lemos aqui. Tá certo? O ponto número 3 da parte sobre a predestinação ainda, lá no final diz assim, na revista: tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Isso está no versículo 6 do primeiro capítulo da carta aos Efésios. O versículo 6 diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em Cristo. Nos tornamos agradáveis a Deus em Cristo. Então, essas bênçãos elas são derramadas quando nós somos adotados por Deus como filhos. Tá certo? Então, a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. O ponto número 3 da lição mostra a sublimidade do propósito divino da predestinação. O sublime do propósito divino na predestinação dele determinar de antemão o destino dos eleitos é sobre a salvação. A Bíblia, ela não apresenta que Deus condena alguém para a eternidade, eternamente condenado. Não tem nenhum fundamento bíblico, não existe nenhuma passagem bíblica que Deus ele condena eternamente um grupo, mas sim deseja que todos sejam salvos. Esse é a sublimidade do propósito divino da predestinação. A sublimidade é a salvação. Deus ele destinou o homem para ser salvo. O homem que aceita Cristo, eu falo homem, eu falo do cristão, que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus ele destinou a igreja para a salvação. Quer dizer, se Deus destinou a igreja para a salvação, quer dizer o seguinte, que o céu ele é oferecido. Não é que todos irão para lá, não. Ele é oferecido a todos.
como diz em João 3,16, primeira carta a Timóteo 2, 4 ao 6, que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Então, o destino, o céu, a salvação, ela é oferecida a todos os homens. Deus, ele deseja que todos cheguem lá. Agora, a decisão tá de cada um de nós decidirmos o que queremos. Se queremos ir, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Se você já tem a Cristo como Senhor da tua vida, então Ele te convida para uma vida santa e irrepreensível e te oferece, né? Ele já te destina. O teu destino final é a salvação, é o céu. Então diz aqui a lição seguinte: a condenação eterna é que o soberano Deus não predestinou incondicionalmente. Porque tem pessoas que estão caminhando para lá, que estão sob uma condenação. É diferente. O homem, por causa do pecado, já está sob condenação. Deus, pelo seu infinito amor, oferece o resgate para todos. Mas Ele não condena ninguém. A própria Bíblia, olha que eu lembrei, João capítulo 3, o versículo 16 fala do propósito de salvação a todos. O versículo 17 diz assim, que Deus, que Cristo não veio ao mundo para condenar. A missão dele não foi condenar, ele não condena ninguém, e sim para salvar. Então esse é o projeto de Deus. A predestinação é para salvação e não para condenação. A lição, a Bíblia, ela apresenta 6 vezes a palavra no Antigo Testamento. Em Atos capítulo 4, 28, Romanos 8, 28, 30, 1 Coríntios 2, 7 e Efésios 1, do 5 ao 11. Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. A predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação. Então, a sublimidade do propósito divino da predestinação é para a salvação, é para a eternidade com Cristo. A predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido. Olha como é o amor de Deus. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Então não foi algo emergencial, não, já foi um plano. Deus ele já amou, ele amou a cada um de nós, sem nós ter feito nada para chamar a atenção de Deus ou atrair esse amor para nós. Ele olhou e amou. Esse é o amor. Ele não é um amor incondicional de Deus. Ele ama todos, até aqueles que agride, que blasfema, que ofende, entre aspas, que acha que ofende a Deus. Pode ofender a igreja, mas a Deus não. Ele assim o ama a todos, diz a Bíblia. Então, a sublimidade do propósito divino na predestinação é que ele predestinou para a salvação e não predestinou para a condenação. Não tem texto bíblico mostrando que Deus ele predestinou um grupo para ser condenado. E a predestinação é o amor de Deus sendo revelado para os escolhidos, eleitos. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo, certo? Aí diz aqui, isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus.
Não obstante, o que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Nós não somos forçados, não somos empurrados, nós não fomos controlados para aceitar a Cristo, se aproximar de Deus. Pelo contrário, nós fomos atraídos. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele se revelou em Cristo lá na cruz. Então, o Calvário é que atrai os homens, atrai todos nós. O grande amor de Deus foi revelado. E nisso está o amor de Deus, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, eu quero ler a conclusão dessa lição, espero ter contribuído, mas diz aqui: a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Eu vou ler a conclusão da revista, que diz o seguinte: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Eu quero encerrar esse assunto sobre eleição e predestinação lendo uma analogia que a Bíblia pentecostal ela apresenta para nós. Eu quero ler essa analogia que fala de um grande navio em viagem para o céu. Isso está na Bíblia pentecostal, no estudo sobre eleição e predestinação. Eu vou ler, diz assim: Deus escolheu o navio, que o navio é símbolo da igreja, para ser sua própria nau. Cristo é o capitão e piloto deste navio. Todos os que desejam estar nesse navio eleito podem fazê-lo mediante a fé viva em Cristo. Enquanto permanecerem no navio, acompanhando seu capitão, estarão entre os eleitos. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser um dos eleitos. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Deus convida todos a entrar a bordo do navio eleito mediante Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a cada um de nós em Cristo. E esse assunto sobre eleição e predestinação, nós fomos de uma forma bem resumida para vocês, mais direta e objetiva, mas nós iniciamos um estudo bíblico sobre a nossa declaração de fé, já está a introdução em nosso canal, mas nós vamos abranger com mais profundidade esse assunto, viu, sobre eleição e predestinação, quando nós chegarmos no ponto da salvação, no que nós cremos, tá certo? Então, espero ter contribuído, ajudado você em algo sobre esse assunto, a terceira lição da nossa revista, da nossa escola bíblica dominical, adulto. Então, que Deus abençoe e nos vemos na próxima aula,
em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço.